No vídeo de hoje, eu vou passar para você 7 coisas que você precisa evitar se você quiser enriquecer. Todas elas são muito importantes, mas a última até as pessoas que se consideram muito inteligentes fazem e às vezes nem percebem. A primeira coisa a se evitar é viver como se fosse rico antes de ser. Parece óbvio falar isso, mas olhando aí no Instagram, nessa geração que a gente vive, de redes sociais, etc., a gente percebe como falar sobre isso não é tão óbvio, porque é o que a gente mais vê. Então, às vezes a gente acha que a vida que a gente vê na rede social, no YouTube, no Instagram, é a vida que as pessoas levam de verdade. E não é, cara, não é. Quantas vezes você já viu alguém comprando um carro que não pode, financiado, só para porque eu preciso realizar meu sonho? Cara, você precisa realizar seu sonho. Mas eu falo isso por mim também. A gente precisa realizar os nossos sonhos, mas na hora correta. Então, aquele sonho que a gente realiza na hora errada pode se tornar um pesadelo. Então, comprar as coisas na hora correta. Não tô falando que você não pode comprar o seu iPhone, mas será que é a hora de comprar o iPhone parcelado em 24 vezes quando você tem um salário ali de R$ 2.000? Cara, seu trabalho é honesto. Não é esse o problema. O problema não é ganhar pouco, momentaneamente. O problema é, será que vale a pena sacrificar todas as minhas horas de trabalho? Já parou para pensar quantas horas isso é do seu mês para conseguir comprar aquele celular? Para quê? Entende? Eu acho que tudo é válido desde que tenha um porquê. Não. O segundo ponto é depender de uma única fonte de renda. Você precisa ter uma segunda fonte de renda. Isso é, sabe aquela ideia de nunca aposte todos os seus, nunca coloque todos os seus ovos na mesma cesta? Isso vale tanto para investimentos quanto para a sua vida. O seu trabalho, de certo modo, é um investimento de tempo. Então, aonde você investe seu tempo, que te gera renda, é o seu trabalho. Mas se você coloca todo o seu esforço em um lugar só, e na hora que isso der errado, ou se der errado, entende? Então você precisa ter uma segunda fonte de renda. E com o que eu falo como segunda fonte de renda? Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo aqui sobre 5 fontes de renda que você pode ter ainda esse ano para conseguir fazer uma renda extra. Não estou falando que você vai ficar milionário, mas vai empreender, realizar alguma atividade online, algo que te traga 200, 300, 400, 500 reais ali por mês a mais, que vai te ajudar muito. E isso vai ser algo que a longo prazo vai transformar a sua vida financeira. Então, você ter uma segunda fonte de renda, principalmente quando você está naquela fase de construir patrimônio, é muito importante. O terceiro ponto é uma coisa que pega muito, tá? Que é achar que vai enriquecer rápido. Cara, eu falo isso porque a gente só olhar ao redor é casas de aposta, é pirâmide financeira, é o mundo que a gente está vivendo, é um mundo em que vai pregar pra gente de que ou você enriquece rápido ou você é burro. Mas será que é isso? Já pararam para ver a vida dessas pessoas? Porque não dá para tomar como base o influenciador que você segue que enriqueceu rápido. Ele talvez enriqueceu rápido por divulgar coisas que não são legais, que não são dentro da lei. Agora, enriquecer de uma maneira honesta, com trabalho, esforço, leva tempo. Então, cara, tira da sua cabeça a ideia de que você vai enriquecer rápido. Você pode enriquecer rápido. Não é que você não vai. Não existe uma possibilidade. É que você não pode contar com isso. Você tem que contar o quê? Eu vou trabalhar o tanto que for necessário até chegar lá. Porque se você contar que você vai enriquecer ali em 1, 2 meses, quando isso não acontecer, você vai ficar frustrado. Entende? Quarto ponto: ignorar a educação financeira. De que vai adiantar se você ganhar 50, 100 mil reais hoje? O que você vai fazer com esse dinheiro? Então, assim, saber aonde colocar o seu dinheiro também é importante para você construir a riqueza. E às vezes você ignora essa etapa. Então, você só foca em trabalhar, 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 estou empreendendo, construindo uma empresa, e o dinheiro está entrando, mas ele também está saindo. E o dinheiro está entrando, mas ele também está saindo. Eu digo isso por experiência própria. Já passei por algo parecido. Em que eu vi dinheiro entrando e vi dinheiro saindo, e no final das contas a gente ganhou muito e gastou muito. Então, assim, se você não souber fazer o seu dinheiro, você pode ganhar a quantidade de dinheiro que for, que não vai ser necessário. Não vai ser o suficiente, entende? Se você precisa saber onde colocar seu dinheiro, reinvestir na sua empresa, ou fazer um investimento a longo prazo, ou comprar um imóvel, o, a sua educação financeira é tão importante quanto o que você faz para ganhar o seu dinheiro.
sem saber o que fazer com dinheiro, você acaba se tornando um cara de que, às vezes, você vai ver relatos de pessoas que ganham 50, 100 mil reais e que são endividadas. E parece bobeira, às vezes as pessoas não acreditam. Cara, é verdade. Quinto ponto, viver no automático e se comparar com os outros. Meu, isso é um ponto que eu já toquei. Redes sociais não é parâmetro. Então, assim, você não pode comparar a sua vida pessoal com o que você vê do seu influenciador, do seu amigo lá na internet. Porque na internet, cara, a gente posta aquilo que é feliz, aquilo que a imagem que a gente quer construir para alguém. Então, assim, não é porque aquele cara posta aquela vida de prosperidade de que ele é próspero, entende? Então, assim, você precisa tomar muito cuidado com o quão as coisas que você vê vai te influenciar. Elas podem te influenciar pro bem ou pode te influenciar pro mal. Então, toma cuidado, cara. Toma cuidado, porque assim, nem tudo que a gente vê é verdade. Muita gente que você acredita que é bem-sucedido, quando você olhar na realidade, você descobre que não é. Muita gente que você acha que é feliz, quando você olha lá no fundo, você descobre que não é. Mas são coisas que a gente não vai ver geralmente. Então, tem que se tomar muito cuidado. Por quê? Porque a imagem que a pessoa transmite pode não ser real. E se você se guiar por uma imagem falsa, você nunca vai ser feliz, entende? E não digo feliz por que você vai ser feliz por ter dinheiro, não. É porque às vezes a gente se compara com diversas coisas, não tô falando só de dinheiro, o cara ser mais rico que você. Porque isso também não é parâmetro para a felicidade, entende? Você pode ser muito rico e triste. Apesar de que provavelmente deve ser melhor ser triste e rico do que triste e pobre. Mas ser triste não é bom em qualquer uma das formas, entende? Sexto ponto, e a gente vai aqui se encaminhando para o final, que é não ter controle do seu dinheiro. Cara, se você não tiver controle do seu dinheiro, como eu falei, você pode ganhar o dinheiro que for. Então, às vezes, no começo é importante você ter ali uma planilha, ou pelo menos ter um controle, seja no papel, seja no computador, onde você quiser, dos seus gastos, para saber aonde vai seu dinheiro. Principalmente no começo, para você saber qual que é a área da sua vida que é a maior torneira ali, entende? Às vezes é o iFood que você acha que, eu peço um lanchinho aqui, um lanchinho ali, de 30 em 30 em 30. Cara, às vezes você gasta R$ 1.000 por mês, entende? Então, assim, se isso está dentro da sua realidade financeira, beleza, você pode gastar com o que você quiser. Mas às vezes a gente não percebe que está realizando um gasto ali excessivo e não sabe para onde vai o nosso dinheiro. Então, às vezes é um streaming, às vezes você contratou ali Netflix, Amazon, Google, todos os streams e não assiste nenhum. E aí quando você olha, cara, tá gastando 300, R$ 400 por mês ali numa coisa que você não usa, entende? Então, assim, saber aonde está indo seu dinheiro é importante. E o sétimo ponto, e o mais importante, é fugir do desconforto. Cara, enriquecer, ficar rico, dá trabalho. Traz algum tipo de esforço. Demanda algum tipo de esforço. Ninguém enriquece de maneira lícita da noite para o dia. Não existe. Além de loteria, além de coisas ilícitas, além de roubar, não tem uma maneira de enriquecer rápido. Então você precisa trabalhar, você precisa se esforçar e dedicar e acreditar que aquilo vai dar certo. E demande o tempo que for, você tem que persistir naquilo. E para finalizar aqui o vídeo, esses foram 7 pontos que você precisa fazer, ou no melhor, que você precisa parar de fazer se você quiser enriquecer. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa um comentário aqui com alguma dica para nós, se inscrever nesse canal, eu agradeço. E é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo.